Foi professor de latim, filosofia e matemática. Formou-se em medicina, profissão que exerceu por várias décadas. No campo político, foi membro atuante do Partido Liberal. Elegeu-se vereador e deputado para diversas legislaturas, foi presidente da Câmara Municipal da Corte e concorreu através de uma lista tríplice para o cargo de senador pelo estado do Rio de Janeiro. Eu devo estar falando de um homem que ganhou muito dinheiro, não é, Sueli? Dinheiro propriamente não, bens materiais não, mas espirituais sim. Esse homem é Adolfo Bezerra de Menezes, nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, que deixou para todos nós um legado espiritual. Um ser que veio à Terra e, enquanto permaneceu nela, teve uma proeminência invulgar, não apenas como espírita, mas, acima de tudo, como um ser humano que dedicou sua inteligência, sua cultura, dentro do amor mais profundo no trabalho ao semelhante. No período em que ele esteve encarnado, ele se empenhou de uma forma muito intensa na divulgação da doutrina espírita, não apenas através do processo de escrita que fazia através do país, com o pseudônimo de Max, como também se lançou num trabalho pessoal de atendimento às necessidades humanas, no campo da assistência médica aos necessitados de uma forma geral, sem outro interesse que não fosse atender realmente à necessidade humana. E é considerado um verdadeiro apóstolo do Espiritismo do Brasil, considerado até por muitos o Kardec brasileiro. O cidadão Dr. Bezerra de Menezes, que mais tarde, levado pelas circunstâncias e também pela sua vocação à política, onde ele fez uma carreira brilhante e, sobretudo, foi um grande moderador num período bem convulsionado da nossa política nacional. A política, como eu a compreendo, não é uma especulação dos homens, é uma religião, a religião da pátria, tão sagrada e obrigatória como o culto das verdades eternas que constitui a religião de Deus. Dr. Bezerra de Menezes, antes de se lançar totalmente no trabalho da doutrina espírita, ele teve muito interesse no campo social. E isto levou à então Câmara dos Deputados da época, e o trabalho por ele realizado foi muito intenso. Política é exercida por todos nós, né? Através da cidadania, somos cidadãos, então a todo momento, de uma certa maneira, nós exercemos alguma situação política, se nós formos olhar no sentido abrangente. O Dr. Bezerra de Menezes, claro que dentro da sua tarefa, dentro da sua missão, ele também assumiu essa condição no intuito, nós sabemos, de colaborar, não é? De ajudar, e realmente ele fez isso muito bem. Agora, no momento em que ele se tornou espírita e que se tornou assim convicto dos ensinamentos da doutrina e, sobretudo, atuante no movimento espírita, ele achou melhor afastar-se da política para que ele tivesse uma condição melhor de exercer a doutrina, de vivenciá-la, de trazê-la na sua conduta, não é? Eu sei que a religião manda remir os cativos, mas essa remissão, para ter merecimento, é preciso que seja sem condição. E no caso vertente, o governo liberou aqueles infelizes com a condição de irem servir de alvo aos morteiros paraguaios. Sou católico, porque nasci, casei-me e peço a graça de morrer no seio da Igreja Católica. E porque creio em tudo o que ela manda crer. No fim de 4 anos do meu primeiro casamento, fui subitamente batido pelo tufão da maior adversidade que me podia sobreviver. Minha mulher me foi roubada pela morte em 20 horas, deixando-me 2 filhinhos, um de 3 anos e outro de 1.
Aquele fato produziu um abalo físico e moral de prostrar-me. Um dia, meu companheiro de consultório trouxe da rua um exemplar da Bíblia contendo estampas finíssimas. Apesar de não sentir nenhuma vontade em ler o livro, passei as estampas em revista. No fim, senti desejos de ler aquele livro que encerrava minhas perdidas crenças. E era uma vergonha para um homem de letras dizer que nunca o lera. Comecei, pois, e esqueci-me a ler o belo livro até perder a condução para minha casa. Começaram a aparecer no Rio de Janeiro as primeiras notas espíritas, mas eu as repelia veementemente. Um colega, porém, presenteou-me com o Livro dos Espíritos. Aceitei por cortesia. Não tendo distração para a longa viagem de volta para casa, disse comigo: ora Deus, não hei de ir para o inferno por ler isso. Abri o livro e prendi-me a ele como acontecera com a Bíblia. Lia e não encontrava nada que fosse novo para o meu espírito. E, entretanto, tudo aquilo era novo para mim. Não sei o que seja mais convincente à sociedade. Se o desenvolvimento das empresas, das indústrias, do progresso material propriamente, ou se o cuidado que essa sociedade deve ter em manter a saúde e a existência de seus membros. Por mim, dispenso a riqueza, desde que me garantam a saúde. Nascido em Riacho do Sangue, hoje município de Jaguaretema, Ceará, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante escreveu sua história para sempre no movimento espírita brasileiro. É tão grande o número de pessoas que aqui aportam com enfermidades físicas, com perseguição espiritual, e tão logo fazem um semanário para Dr. Bezerra de Menezes. Quando não se libertam do problema ou da enfermidade, consegue uma melhora considerável. Nós temos também um trabalho de cura que Dr. Bezerra de Menezes se faz presente, e esse trabalho de cura representa uma verdadeira cirurgia espiritual. Nós temos, por exemplo, muitos testemunhos, temos uma pasta toda de testemunhos de pessoas que foram curadas nesta casa através de Dr. Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, este cearense amado de todos nós brasileiros, se faz presente no tratamento do hospital e nas atividades da Casa Espírita, na percepção não só dos médiuns, na percepção não só dos necessitados, mas muitas vezes da própria equipe técnica de tratamento do hospital, por seus psiquiatras, seus psicólogos, seus consultores, seus técnicos. Quando sentem, em casos considerados difíceis, desafiadores, a presença de uma sugestão, de uma inspiração, de uma opinião sobre um caso, que muitas vezes vem resolver, vem equacionar ou vem pelo menos orientar a conduta aconselhada. Sendo ainda um político atuante e bastante conhecido, o Dr. Bezerra de Menezes publicamente se declarou espírita. E, em seguida, ele foi convocado para presidir a FEB. Ele foi um grande moderador, conciliador dos conflitos que havia na época entre duas correntes, a científica e os místicos.
Os científicos é que queriam apenas a parte científica da doutrina espírita. E os místicos eram aqueles que estavam mais voltados para a parte religiosa. Mas isso estava, assim, de uma maneira muito exacerbada. Então, havia uma divergência muito profunda, muito grande entre os espíritas. De tal forma que o movimento, a partir da sua gestão, tomou um rumo, por assim dizer, de unificação e de união. Quando ele foi o segundo presidente eleito em 1889, logo depois do Marechal Everton Quadros, ele se empenhou bastante no campo da unificação, em decorrência, inclusive, de uma manifestação de Kardec, através da mediunidade de Frederico Júnior, através do qual Kardec convocava, de certa forma, os espíritas brasileiros para um trabalho voltado principalmente à união dos espíritas, ao trabalho do estudo da doutrina espírita e à prática da caridade. Eu acredito que ele possa ser considerado como sendo aquele que lançou as bases para a união de todos os espíritas, não apenas brasileiros, mas também do mundo. Que já em 1889 mesmo fez um primeiro esforço de reunião dos espíritas, promovendo aquilo que na época foi chamado de um primeiro esforço de um congresso espírita brasileiro. Esse esforço de Bezerra, logo no início, foi muito positivo, porque esse congresso, ou esta reunião, que poderia ser melhor assim chamada, definiu a estruturação do movimento espírita brasileiro dentro do princípio federativo, ou seja, dentro do princípio de total respeito à autonomia das instituições espíritas. Que o Dr. Bezerra de Menezes, que inicialmente foi considerado o grande protetor do movimento espírita brasileiro, hoje está também alcançando o exterior. Nós temos viajado em vários países da Europa, dos Estados Unidos e aqui das Américas e encontramos, surpreendentemente, várias entidades com o nome de Bezerra de Menezes. E temos visto também que muitos médiuns estão recebendo mensagens, conselhos e orientações do Dr. Bezerra de Menezes lá fora, no exterior. Portanto, é um espírito hoje, pode-se dizer, universal. Um grande colaborador do Cristo na expansão da sua mensagem na Terra. E ele é reconhecido em outros países também por essa situação, não é? Por essa condição de patrono da unificação. E ele tem feito o que pode, o possível, não é? Para unificar os espíritas, unificar o movimento espírita e trazer aquilo que o espírito de verdade coloca, não é? Para nós, a unidade de princípios, a unidade de propósitos no movimento espírita. Não a uniformização de pensamentos, mas a unificação a partir da união das criaturas, né? De todos os espíritas. Quanto mais que nós sabemos que o próprio Mestre disse: os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. E é isso que nós devemos fazer, cumprindo aquilo que Jesus ensina para nós e, sobretudo, também aquilo que o Dr. Bezerra de Menezes tem aconselhado, alertado durante esse período todo, né? Em todas as reuniões do Conselho Federativo Nacional, através da mediunidade de Valdo, ele deixa uma mensagem orientando todo o movimento espírita, esclarecendo e chamando a atenção para alguns pontos realmente bastante significativos. Agora, há uma mensagem que ele deixou através da mediunidade de Chico Xavier, de 1963, que, refletindo as bases da doutrina espírita, tem sido para o movimento espírita brasileiro, em especial para a tarefa da unificação, uma diretriz basilar em torno do qual todo o trabalho vai se desenvolvendo gradativamente. E já tem 100 anos que o Dr. Bezerra está cuidando, vamos dizer assim, do movimento espírita. Ele já poderia ter ingressado em altos planos espirituais, porém, por amor, ele prossegue junto de nós. Além de publicar artigos para o jornal espírita O Reformador, escreveu para o jornal O País sob o pseudônimo de Max e se fez autor de mais de 40 obras literárias. No mundo espiritual, sua pena continuou a escrever através da mediunidade de Ivone Pereira,
Chico Xavier, Divaldo Franco, entre outros. Hoje, ruas, casas espíritas, hospitais e uma série de instituições, de cunho religioso ou não, levam o nome do venerando doutor. Assim, nos dias que se foram, nos de hoje e nos que ainda virão, a lembrança do médico dos pobres há de nos inspirar na construção da pátria do Evangelho. Pai, que no dia de hoje eu possa cumprir com abnegada fé a sagrada missão de atender os seus filhos amados. Que aqueles que cruzem as portas desse consultório não encontrem aqui apenas alívio para as aflições da carne, mas, principalmente, força na superação das dificuldades encontradas pela vida. Bom dia, Adolfo. Olá, Cordeiro. Mas o que te aflige, meu amigo? Adolfo, o que está a acontecer em sua casa? Que eu saiba nada. Do que se trata? Estive com Dona Cândida, sua esposa, que me deixou deveras preocupado. Cândida? O que nela te preocupa? Ela só não. Os outros de sua casa me preocupam. Você me preocupa. Cordeiro, seja mais claro. Adolfo, a situação em sua casa é de quase total miséria. Ora, Cordeiro, não exagere. Então me diga, o que você comeu ontem? Bem, ontem nada, mas eu consigo fazer as refeições todos os dias. E Dona Cândida? E os outros de sua casa, o que comeram? E hoje? O que você comeu? É claro que devem ter comido. Se não o tivessem feito, eles teriam me posto a par disso. Olha, é certo que não estamos esbanjando fartura. Mas se nos compararmos aos miseráveis dessa terra, nós somos milionários. Não, não são, Adolfo. Temo até que estejam beirando a miserabilidade. Os seus nada te disseram, mas posso garantir, têm passado fome. O que fazer, Cordeiro? O que fazer? A maioria dos miseráveis que aqui ingressam em busca de alívio para seus males, nada tem a oferecer senão a própria gratidão, o que para mim já é suficiente. Deixe-me cobrar, Adolfo, pouco que seja. O suficiente para que Dona Cândida possa ao menos comprar o que comer. Olha, eu não acredito que vocês vão conseguir... Depois de acalorada discussão, o médico dos pobres cedeu. No entanto, ficou acertado que só pagariam aqueles que pudessem e que o dinheiro conseguido fosse entregue diretamente a Dona Cândida, esposa do Dr. Bezerra. Tá doendo? Muito? Dói? Muito bem. Vamos lá com a mamãe. Pronto, minha filha. Compre esse remédio, dê para o seu menino. Ele há de ficar bom. Vamos, tome. Mas o que te aflige, minha filha? Comprar, doutor. De que forma, assim, caso ao menos temos o pão de comer? Não te preocupe, minha jovem. Estamos nesse mundo para sofrer os mesmos males, as mesmas dores. Algo aqui hei de ter para te ajudar. Passou-lhe pela cabeça como que um flashback de tudo quanto lutara para ter o direito de ostentar no dedo aquele emblema. Seu anel de formatura, naquele instante, significava o que havia de mais nobre na missão humanitária que ele havia abraçado. Orgulhou-se então do fim que escolheu para dar a esse anel. Eis aqui, minha filha. Com ele hás de poder comprar de comer, de beber, e ainda há de sobrar dinheiro suficiente para comprar
Vamos, minha filha. Vamos. Há pessoas aos montes para serem atendidas. Que entre o próximo.